Jujutsu Kaisen é conhecido como um anime com grandes técnicas complexas e sobre a dificuldade de entender elas conforme se passam as páginas. Essa é uma forma que Gege Akutami decidiu passar as informações sobre o seu mangá para o público, fazendo com que muitos dos seus leitores tenham que se desdobrar em vários tipos de conhecimento para se aprofundar em Jujutsu. E a intenção desse vídeo é o que você consiga entender todas ou quase todas as técnicas mais complicadas do mangá. Posso te garantir que depois de você assistir esse vídeo, você nunca mais vai ficar confuso com a maioria dos golpes utilizados na obra de Gege Akutami. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos aqui discutir um pouco sobre todas as técnicas mais complicadas de Jujutsu Kaisen, né? Eu recebo muitos comentários aqui nos meus vídeos sobre as pessoas não entenderem como uma técnica X funciona, ou como uma técnica Y funciona, ou a forma como elas não conseguiram entender toda essa formação. Então eu decidi pegar todos os compilados que eu fiz, que eu falei de uma explicação de uma técnica, coisa do tipo de Jujutsu, e eu decidi trazer nesse vídeo, né? Então realmente é um tutorial, um guia completo sobre as técnicas mais complexas, né? Aí envolve técnicas relacionadas ali ao Gojo, a formação ali também da energia reversa, todas essas construções realmente mais complicadas eu decidi trazer aqui no canal do Geek Brasil. E é claro, né? Tenho certeza que alguns de vocês assistiram esses vídeos, mas alguns não. Então sempre vale a pena você estar relembrando para ter uma melhor experiência para acompanhar Jujutsu Kaisen. Então, a partir de agora, você vai ter realmente as técnicas e todas as compilações envolvendo as técnicas mais complicadas de Jujutsu. E também você tem um guia sobre qual parte do vídeo você pode assistir a partir de agora, né? Porque esse vídeo ele vai ficar um pouco grande. Então, se você entrar por aqui e querer saber sobre o momento certo, o minuto certo para você assistir, você vai direto no assunto e assim você acaba entendendo mais sobre a obra de Jujutsu Kaisen. Eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai passar a gostar muito mais do universo de Jujutsu. Vamos lá, né? Vamos conversar aqui um pouquinho sobre os 6 olhos, né? Que é um nome bem específico, você tá realmente tentando entender. Caraca, como assim 6 olhos? O Gojo vai brotar 6 olhos na cara dele, né? A gente vai ter uma espécie de lua superior aí, número 1 de Kimetsu no Yaiba. Mas não é bem isso, não é nada disso, é apenas uma técnica de processamento mental. Os 6 olhos, ele é basicamente um gatilho ou como se fosse uma espécie de processador, né? A gente vai falar disso mais pra frente, na qual o Gojo consegue interagir de uma forma mais eficaz utilizando o infinito. Nos últimos 100 anos, nós percebemos que o Satoru, na história de Jujutsu Kaisen, foi o único que nasceu com as duas habilidades, né? Que foi realmente a utilização dos 6 olhos junto com o infinito. E aí o personagem pode utilizar essas duas habilidades de uma forma inacreditável. Coisa que também muitos teorizam que seja a capacidade do Gojo utilizar tanto os 6 olhos quanto também essa quantidade maluca de energia amaldiçoada para realmente mover o infinito faça com que tantas maldições tenham aparecido nos últimos tempos e a gente observou o Geto, né, ou o Brain, prendendo todas elas nos últimos tempos. O infinito do Satoru é a capacidade da família Gojo de utilizar o espaço à vontade. Ou seja, eles conseguem manipular o espaço à sua vontade, eles conseguem realmente se locomover de um lado para o outro, eles conseguem realmente fazer todas essas ações, de utilizar os seus poderes, assim como a gente já falou sobre isso em um vídeo aqui no canal do Geek Brasil, explicando as habilidades e a maneira como a divergência e a convergência acabam realmente ligando essas situações para que o Gojo possa realmente conectar essas situações, né? Para que ele consiga locomover e até mesmo utilizar os seus poderes. Mas claro, né, que o Gojo ele tem uma especialidade, né? O personagem não é à toa, ele tem algo especial que é os 6 olhos.
Com os 6 olhos, né, com esse gatilho que tem na mente do personagem, ele consegue utilizar o infinito por completo. Ele consegue utilizar os infinitos através de uma capacidade que os outros personagens, que as outras pessoas da sua família não conseguem. E aí que o Gojo consegue movimentar e manipular o infinito da sua forma, da maneira como ele quiser, do jeito que ele quiser, e aí até mesmo consegue fazer várias expansões territoriais durante todo o dia e ao mesmo tempo conseguir manipular esse infinito através de atitudes atômicas, de momentos e especialidades atômicas somente o personagem consegue fazer. E aí, quando esse poder é ativado, ele consegue colocar até mesmo a sua energia amaldiçoada em quase utilização zero, ou seja, pensa numa coisa bem eficaz mesmo, é o 6 olhos. Isso faz com que o personagem consiga lutar as suas batalhas sem utilizar muita energia amaldiçoada. E é por isso que ele consegue utilizar ali a expansão territorial várias vezes durante o dia, dele conseguir utilizar poderes absurdos e não ficar esgotado. A gente percebe isso nas diferenças da maneira como ele utiliza e como ele batalha, né? A forma como ele luta, brincando, zoando. Isso é utilização através dos 6 olhos. Essa manipulação que o personagem tem de fazer com que a sua energia amaldiçoada ela seja utilizada o mínimo possível para que ele consiga fazer grandes estragos. Essa é a diferença do Gojo para toda a obra, para todos os demais personagens. Para vocês entenderem melhor, com uma exemplificação um pouquinho mais gamer, é como se a família ali do Gojo nascesse todos com uma RTX 3090 de 24 GB, mais com o processador i3. Uma hora gargala, né? Ou seja, vai gargalar essa falta de energia amaldiçoada. Só que o Satoru, ele tem uma placa de vídeo RTX 3090 de 24 GB para acompanhar o desempenho de um processador i9. Então, se ele tem um processador i9, ele vai conseguir acompanhar esse desempenho da RTX 3090 de 24 GB, né? Essa placa de vídeo de mais de 25K. E ali, com essa placa de vídeo, né, para realmente processar e ajudar nesse processamento junto com o processador i9, o Gojo consegue calcular coisas muito mais rapidamente do que outros personagens conseguem fazer. Por exemplo, ele consegue utilizar menos energia amaldiçoada para fazer um trabalho que todo mundo acaba utilizando muita energia amaldiçoada. Então ele faz com pouca coisa, com pouca utilização, as mesmas situações, os mesmos movimentos que outros personagens fazem. É por isso que ele sempre explica ou exemplifica isso tanto para o Itadori quanto também para o Megumi. Nos últimos episódios a gente enxergou bem isso na obra de várias e várias formas. E é aí que a gente consegue também raciocinar da forma como o Gojo consegue passar essas informações e ter essas informações e processar elas de uma forma muito mais rápida. Por exemplo, quando ele recebe ali as memórias e todas as situações para confirmar que o Geto ele foi morto. No mangá deixa bem claro que ele vai recebendo as memórias e ele vai processando isso e ele chega à conclusão que o Geto ele está morto. E ao mesmo tempo também temos um outro exemplo, como foi explicado no capítulo 143, de que o Gojo pensou em todas as possibilidades. Ele pensou e processou todas as possibilidades desde quando ele pudesse vencer, ou ele estivesse morto, ou fosse selado, para que os demais personagens ficassem seguros. E isso tudo é basicamente um cálculo que os 6 olhos ajuda o personagem na utilização do seu poder. E isso faz com que ele consiga processar todas as situações, que ele consegue calcular de uma forma mais eficaz, e é com o processador i9 junto com uma RTX 3090 que faz com que o personagem realmente tenha essa diferenciação relacionado à sua família. E é por isso que ele consegue realmente trazer todos os cálculos, fazer todas essas dimensões, e é por isso que o nada e o tudo não afetam o personagem quando ele está processando, porque aquela informação toda que ele coloca para o jogo não afeta o personagem por causa dos 6 olhos. Outra coisa interessante através dos 6 olhos é que o personagem também tem a capacidade de enxergar quilômetros de distância. Então ele consegue ver os personagens ali, ele consegue até mesmo fazer com que sua vista processe imagens de longo alcance, né? De ter realmente de quilômetros de distância, que faz com que o personagem tenha essa resolução bem fundamentada.
E aí, por causa dos 6 olhos, o Gojo consegue enxergar até mesmo vendado, porque o personagem acaba realmente tendo esse processamento de uma forma como se fosse, não um radar, né? Não dá pra dizer bem um radar, mas ele consegue processar todas as coisas que estão à sua volta. E para evitar ficar processando sempre energias por trás de energias amaldiçoadas, ele sempre acaba ficando vendado ou utilizando um óculos de sol extremamente escuro que muitas pessoas não iriam conseguir nem sequer enxergar. É como se ele estivesse realmente utilizando esses óculos, a mesma coisa de estar vendado. E é por isso que ele acaba utilizando isso tudo para que ele possa realmente viver em paz num certo momento, porque senão a sua mente sempre fica processando energia amaldiçoada. E é claro que os 6 olhos também tem um pequeno ponto fraco, é que se ele faz com que a energia amaldiçoada seja menos processada possível para utilizar tais técnicas, ela consome bastante energia vital, né? Ou seja, não que vai fazer com que o personagem morra mais cedo, mas vai fazer com que ele se canse mais rápido. E isso é normal. Se você colocar uma placa, né, a 3090 no seu computador e colocar também uma i9, você vai perceber que sua conta de energia vai vir um pouquinho mais cara. Mas nada que realmente faça a dificuldade ou que vale a pena dependendo do que você trabalha. E é isso aí, galera, você vai aprendendo na instalação de computadores e ao mesmo tempo você vai entendendo um pouco mais sobre Satoru Gojo aqui no canal do Geek Brasil. Faz toda a diferença, né, quando você coloca um equipamento bom na sua máquina e ao mesmo tempo você tem essa filtragem que o Satoru Gojo tem e faz com que a gente consiga entender um pouco mais sobre essas exemplificações na obra. Essa energia amaldiçoada acaba sendo menos processada ou acaba sendo menos gasta na forma como ele utiliza os 6 olhos. E é por isso que ele consegue fazer coisas inacreditáveis como nenhum outro feiticeiro xamã consegue fazer. Níveis como Nanami e níveis também de outros professores não conseguem chegar aos pés de Satoru Gojo por causa dos 6 olhos. E falando sobre técnicas com energia amaldiçoada, Yuji tem o punho divergente, que é um poder massivo e destrutivo. Itadori, ao aplicar sua energia amaldiçoada em um soco com uma velocidade absurda, muito maior do que sua energia amaldiçoada pode acompanhar, ele acaba desferindo um hit em seu oponente. Quando a energia amaldiçoada acaba acompanhando ali o traçado que o soco que o personagem acabou dando ali contra o seu oponente, ele acaba acertando um segundo golpe em seu oponente, em seu adversário, por causa da energia amaldiçoada, causando um segundo hit. Ele acerta o primeiro golpe e aí quando vem a energia amaldiçoada, acerta um segundo golpe, causando ali 2 hits com um esforço de apenas um soco. Com o seu treinamento ali, com todo meio que tipo treinamento entre aspas, o aluno de Kyoto acabou chamando o punho divergente de uma técnica que é uma aberração, por não colocar todo o potencial que o Itadori tem em apenas um soco. Yuji então acaba criando ali o Black Flash, que é uma técnica que distorce o espaço, quando o usuário acaba conectando o impacto da energia amaldiçoada em um tempo de 0,00001 segundo. O impacto acaba causando um soco na força de 2,5 no golpe normal, ou seja, um soco do Itadori tem ali o impacto de, na verdade, 2,5 socos do personagem, sem gastar um acúmulo absurdo de energia amaldiçoada, chegando até mesmo a dividir um rio na luta do personagem contra a Hanami. Nanami era o recordista de fazer essa técnica até o Itadori acabar dominando ela, para vocês observarem como que o personagem, tanto o Itadori quanto o Nanami, tem certas similaridades. Para a gente começar a falar sobre as restrições celestiais, a gente precisa realmente entender que existem vários contextos na obra de Jujutsu Kaisen, como famílias que precisam ser aprimoradas ou famílias que descendem de grandes poderes e que acabam decidindo todas as coisas ali no universo de Jujutsu.
A gente vai falar bastante coisas aqui e existem outros vídeos que a gente vai precisar fazer para preencher algumas lacunas desse vídeo especificamente, né? Quando eu trouxe para vocês a análise recentemente do último vídeo de Jujutsu, eu tinha falado sobre a importância de separar esses contextos para não confundir a cabeça de vocês. Porque o Gege ele já faz isso, né? Ele já coloca várias coisas ao mesmo tempo, é o jeito dele, é o dinamismo dele, mas a gente tem que separar ponto a ponto para não confundir e deixar as coisas tipo assim, deixa assim mesmo, né? Vamos que vamos, pega o trem, vamos embora. Mas a gente precisa explicar ponto a ponto para vocês para ficar um pouco mais claro. Vamos lá então, né? As restrições celestiais são meio que tipo amarrações que são colocadas em alguns feiticeiros assim quando eles acabam nascendo. Quando essas amarrações são feitas, algo acontece em troca, como no caso de uma super força, uma quantidade absurda de energia amaldiçoada ou uma agilidade absurda. Essa restrição é colocada no feiticeiro sem o seu consentimento e não se sabe se algum feiticeiro Jujutsu que faz ou se a própria energia amaldiçoada que compensa isso, né? Ou seja, não é considerado ainda, não foi revelado no mangá se é basicamente uma técnica que é colocada ali no nascimento ou se é uma resposta da própria energia amaldiçoada sobre algum fator, sobre algum acúmulo de fatores que podem fazer com que a energia amaldiçoada acabe aplicando isso, ou se é um feiticeiro Jujutsu, alguém do clã que acaba propagando esse tipo de situação. Esperamos que nos próximos capítulos a gente tenha um pouco mais de detalhes sobre a restrição celestial, mas pelo menos a gente já consegue entender que se alguém sofreu ou se alguém teve ali uma restrição celestial de um lado, do outro acaba sendo compensado por algum tipo de técnica ou algum tipo de estilo de combate. O tipo de restrição celestial também pode ser herdado de família para família, né? De pessoa ali dentro do clã, como ali do caso do Toji Fushiguro e também da Maki Zenin, né? Os dois personagens, mesmo não tendo a capacidade de manipular energia amaldiçoada, eles tinham uma força física, eles têm, né? Não, o Toji já foi, mas a Maki ainda tá viva, mas eles têm ali a capacidade de movimentação, de poder físico de uma forma completamente absurda, fora dos padrões comuns, né? O feiticeiro Jujutsu nem sempre ele é completamente forte, estritamente ali forte, ali de um jeito fora do comum, mas ao mesmo tempo a gente sabe que quando não se tem ali a capacidade de manipular energia amaldiçoada, mas que tem também essa capacidade de fluir o sangue de um ser de energias amaldiçoadas dentro de si, você acaba ganhando essa espécie de poder meio que especificamente. É bem curioso, eu vou levantar essa bola e vocês vão cortar isso nos comentários, sobre o caso do Itadori, né? Sobre o caso do Yuji Itadori, que o personagem ali, ele tem também a força física. E eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, mas que também tem uma força física fora do comum. Mas, ao mesmo tempo, ele tem a capacidade de manipular a energia amaldiçoada. E aí, vocês acham que seria o que ele? Por que diferenciaria, assim, o Itadori do Toji, quanto também ali da Maki, nessa quantidade de energia amaldiçoada e, ao mesmo tempo, da força física? Voltando ao Toji e também ali a Maki, isso meio que tipo dá a entender dessa manipulação, né, dessa falta de manipulação da energia amaldiçoada dos dois personagens no mesmo clã, dá a entender claramente que as restrições celestiais podem ser herdadas por outras pessoas de uma mesma família. O Gojo ele fala isso através dos seus poderes, né? O Gojo fala que ele tem aquela expansão territorial, né, aquela expansão de domínio dele, e ao mesmo tempo ele tem os 6 olhos, né? Então, meio que tipo assim, quando um ser da família Gojo nasce com esses dois poderes, ele se torna o ser mais forte da sua geração, da sua era, né? E aí o Gojo fala que é por isso que ele é o ser mais forte atualmente em Jujutsu Kaisen.
e ao mesmo tempo esse poder ele pode ser herdado. O Gojo até mesmo fala que da última vez que isso aconteceu foi há mais de 100 anos, né? Então o Gojo ele é esse ser específico. Da mesma forma, a Maki acabou herdando esses poderes do Toji depois que acabou ali entendendo um pouco mais dos aspectos envolvendo a relação com os personagens. Então é bem interessante observar que até mesmo as restrições celestiais podem ser dadas dentro de um clã. E no caso, então, quando a gente acabou falando sobre a restrição celestial, e aí quando ela não tem a capacidade de manipular a energia amaldiçoada, ou ela não tem a capacidade física ou coisa do tipo, meio que tipo algo tenta compensar isso, né? E é bem parecido ali com uma troca equivalente de Fullmetal Alchemist, né? Em Fullmetal, a gente é apresentado ao conceito de que para você ter algo, você precisa dar algo em troca, né? Você precisa abrir mão de algo também. Bom, um exemplo bem básico é se você quer um console de uma última geração, como um PlayStation 5 ou um Xbox Series, você precisa dar um dinheiro em troca. Então você pega o Xbox ou você pega o PlayStation e você dá o dinheiro em troca. Isso é uma troca equivalente de uma forma mais básica possível e é da forma como a gente foi apresentada desde sempre no universo, né? Porque se você quer ali um pouco de farinha, você tinha que dar alguns ovos, ou se você quer um pouco ali de milho, você tinha que dar um pouco de cebola. E aí esse meio que tipo conhecido como um câmbio acaba sendo trocado ali de uma forma estritamente voluntária. Mas a diferença da restrição celestial é que a troca não é algo voluntário como na troca equivalente em Fullmetal Alchemist ou como nos câmbios que a gente conhece no dia a dia. Como a gente sabe, né, se faz a restrição celestial de uma forma aos ali recém-nascidos. E eles não têm essa capacidade motora de escolher ou não se vão querer ficar com aquilo, né? E aí, como eu falei pra vocês, a gente meio que tipo assim, recebe esse tipo de poder, essas pessoas recebem esse tipo de poder e aí eles acabam ganhando coisas em troca, como uma energia física absurda ou uma quantidade de energia amaldiçoada de uma forma incalculável. Então meio que tipo uma coisa tenta compensar a outra, mas diferente da troca ali equivalente, não é algo voluntário. E aí, é claro, né, nós temos também pessoas com grandes destaques na obra de Jujutsu, pelo menos o que apareceram até agora, que tem restrições celestiais, mas que são feiticeiros de Jujutsu de uma forma completamente incrível. A gente tem ali o Kokichi Muta, que é mais conhecido como Mekamaru, né, o personagem que é mais conhecido como Mekamaru. Ele tem essa capacidade de manipular marionetes ou coisas do tipo, como bonecos, robôs, e basicamente ali através da sua energia amaldiçoada. E se ele não tivesse essa quantidade absurda de energia, ele não conseguiria locomover ali os seus robôs, as suas marionetes de uma forma tão distante, né? Porque no começo da obra, até ele ter a transformação ali pelo Mahito, a gente observava que ele ficava ali no seu quarto, completamente isolado ali do mundo, nem mesmo podendo receber a luz da lua, porque isso danificaria a pele do seu corpo, e ao mesmo tempo, ele, por ter essa restrição física, ele acabou ganhando uma quantidade de energia amaldiçoada absurda. E é por isso que ele conseguia meio que controlar essas marionetes numa distância realmente ali inacreditável, né? Então ele meio que tipo, não importava onde estivesse, não importava ali aonde ele colocava os seus bonecos, as suas marionetes, ele conseguia controlar. E aí também temos dois casos dos mais famosos, né? Que é o Toji Fushiguro e também da Maki Zenin. O Toji basicamente ele nasce sem energia amaldiçoada. Então, meio que por não nascer com energia amaldiçoada, ele ganha uma força física também absurda. Mas no caso da Maki, foi meio que tipo assim, por causa da Maki ser gêmea da Mei, é meio que a energia amaldiçoada entendeu que as duas pessoas são uma só. Que a Maki e a Mei, elas são uma só e que basicamente uma era a restrição da outra. Meio que tipo assim, não é que a Maki hoje pode usar ali a energia amaldiçoada depois que a Mei acabou ali morrendo. Não, mas é que agora, com essa arma criada pela Mei, a Maki ela consegue avançar lugares mais distantes. Porque a própria Mei fala que ela era meio que tipo assim,
um impedimento, uma forma de não deixar a Maki crescer ali como combatente. Quando ela morre, ela acaba quebrando essa restrição da personagem não conseguir seguir em frente. E a gente vê todas essas circunstâncias, todas essas ações realmente ali de ter esses movimentos e também da forma como esses personagens são extremamente fortes, como que essa força que foi dada pela restrição para a Maki e conseguiu solar ali o seu clã inteiro, e a forma também como Toji Fushiguro conseguiu matar Satoru Gojo. Mas, né, estamos falando de Satoru Gojo, estamos falando do feiticeiro mais forte de Jujutsu Kaisen, e aí, mais pra frente, a gente vai explicar a energia reversa, né, a energia amaldiçoada reversa, que deu a capacidade do Gojo reverter a sua própria morte e poder solar assim o Toji Fushiguro. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre a energia amaldiçoada reversa. Vamos lá, né? Vamos conversar um pouco aqui sobre a energia amaldiçoada reversa, que é um dos grandes mistérios da obra de Jujutsu, né? A gente vê todas essas conexões, todas essas coisas ali que envolvem aos personagens mais cabulosos que já utilizaram esse tipo de poder, e ao mesmo tempo a gente ainda fica um pouco confuso com todos esses detalhes e coisas que foram nos apresentadas de uma forma um pouco mais corridas, já que esse é o ritmo de Jujutsu Kaisen. Então a gente tem todas essas coisas levantadas através desses mistérios, mas que não são tão mistérios assim. Porque a energia amaldiçoada reversa basicamente é uma variação de uma técnica de maldição que pega a energia amaldiçoada negativa e reverte ela para uma energia amaldiçoada positiva. Isso não é algo muito difícil de se entender, mas que basicamente faz com que muitos usuários tenham uma técnica um pouco mais complexa, e isso acaba sendo principalmente utilizada para curar corpos humanos. Isso acaba meio que levantando algumas questões sobre a sua utilização e a forma como esses tais feiticeiros conseguem realmente colocar essa técnica de uma forma bem crucial, mas que ao mesmo tempo é muito difícil de ser aplicada. Por mais que na teoria seja uma técnica muito simples de aprender, na prática é algo complexo pra caramba. Só para vocês terem uma noção de como é complexo, a gente tem uma lista, né? Uma lista ilustre de personagens que só eles conseguiram utilizar essa técnica até então no mangá de Jujutsu Kaisen, que é o Sukuna, a Shoka Yeri, o Satoru Gojo, o Yuta, o Uraumi e o Kenjaku. Apenas a nata de Jujutsu Kaisen já conseguiu utilizar essa técnica. Para vocês verem como que a energia amaldiçoada reversa ela é algo difícil realmente de ser aplicada, nem mesmo feiticeiros como Nanami, que acabaram tendo ali as suas vidas ceifadas pelo Mahito e que poderia utilizar a técnica, não tinha o controle sobre ela e acabou não conseguindo reverter a sua situação, ou até mesmo conseguindo reverter ali a forma como foi aplicado os golpes do Mahito durante todos os seus confrontos. E apenas ali a nata de Jujutsu consegue utilizar basicamente a energia amaldiçoada reversa, o que faz dela ser tão difícil de ser feita. O que acaba realmente criando essa técnica de uma forma tão complicada para que esses feiticeiros tenham dificuldade em utilizá-los? A primeira coisa é que o feiticeiro precisa ter um controle absurdo e fino da sua energia amaldiçoada. Se ele não consegue, então ele não vai conseguir gerar ali uma energia dupla, né? Uma espécie de energia dupla para fazer uma equiparação para conseguir fazer a energia amaldiçoada reversa. No caso, então, nós temos a energia amaldiçoada convencional. Ela tem uma característica negativa, porque ela vem de emoções negativas, né? Ela tem ali como se fosse um fluxo ou como se fosse uma força negativa, né? Na física a gente chamaria de força negativa. E que basicamente, então, o feiticeiro ele precisa aplicar duas forças negativas
para proporcionar ali uma energia positiva aplicada ao seu feitiço. Como são duas energias negativas, assim o feiticeiro acaba multiplicando essas energias, tornando elas em positiva e acaba dando a capacidade principalmente de regenerativa para os seus usuários. E agora, para ficar um pouco mais detalhado e você entender tudo isso sem passar na sua cabeça, se você não está conseguindo entender nada sobre menos com menos é mais com mais é mais com menos é menos, a gente vai voltar lá para a quinta série para dar um pouco mais de detalhes sobre esse assunto. Vamos então voltar lá para a quinta série. Eu tenho certeza que lá os números acabaram ficando complicados, né? É neste exato momento que a galera de humanos e exatas são separados, né? Porque acaba surgindo números negativos na multiplicação, na divisão, acaba surgindo ali letras e as pessoas ficam malucas com aquelas equações, mas quem é de exata acaba amando esses desafios e quem é de humanas não quer ver isso nem pintado de ouro. Mas logo no começo, na quinta série, nós temos ali resultados, né, de coisas como menos com menos a gente vai ter algo mais com mais a gente vai ter positivo, né? Menos com menos a gente vai ter ali somas negativas, mais com mais a gente vai ter positivo e menos com positivo, negativo com positivo a gente vai ter negativo. Então, analisando assim as contas e basicamente as equações matemáticas, nós temos, se a gente pegar menos 4 e somarmos com menos 4, teremos menos 4 mais menos 4. Então, é claro que mais o que está ali com menos 4, que está na equação, vai ficar negativo. Então, nós teremos menos 4, que é igual a 8. No caso, então, se pegarmos menos 4 e subtrairmos com menos 4, teremos menos com menos 4. Isso dá o quê? O menos com menos 4 dá mais 4. E aí a gente vai ter menos com mais 4 é igual a 0. Então a gente vai começar a observar nessas multiplicações entre as regras realizadas ali entre esses números. E no caso da multiplicação e da divisão, funcionam de uma forma um pouco diferente, né? Acaba funcionando de uma forma um pouco diferente, porque se nós pegarmos ali menos 4 e multiplicarmos por menos 4, teremos ali um número positivo de 16. Mas se pegarmos ali o menos 4 e dividirmos com o menos 4, teremos ali um número positivo de 1. E por que isso acontece, né? Por que na forma matemática acaba ficando dois números negativos, se multiplicarmos acaba se tornando ali um número positivo? No caso aqui dessa conta realizada sobre menos 4 vezes menos 4, nós teremos ali a multiplicação de 4 quatros, né? Então são 4 quatros somados que eles vão dar 16. Mas se a gente só subtrair, é claro que ele vai dar negativo. Só que como temos menos 4 vezes menos 4, esses menos eles têm que se multiplicar. E aí, como vocês estão vendo dentro da tela aí, né, um exemplo para vocês, esses menos eles vão se multiplicar e aí a gente vai ter menos vezes menos, que é positivo. E a gente vai ter menos vezes menos, que é positivo também. E assim sucessivamente, tornando assim mais 4 vezes mais 4 é igual a 16, porque energias negativas multiplicadas com energias negativas dá positivo. E é por isso que a gente tem toda essa construção realizada na aplicação de Jujutsu Kaisen. Voltando até a quinta série, a gente começa a entender um pouco mais sobre os poderes e a forma tão absurda que é a energia amaldiçoada reversa. E assim, a gente observa que essa aplicação é de uma forma completamente eficiente porque ela é utilizada para curar corpos humanos, né? A energia amaldiçoada reversa, ela consegue curar corpos humanos, já que a energia amaldiçoada convencional não consegue. Porque a energia amaldiçoada, ela é negativa. Os nossos corpos ali em Jujutsu Kaisen,
é utilizado a energia positiva. Se nós aplicarmos a energia amaldiçoada convencional no nosso corpo, menos com mais dá menos. Então não funciona, não vai conseguir ter essa cura. Mas se nós aplicarmos a energia amaldiçoada reversa, mais com mais é positivo. Então aplicamos assim a energia amaldiçoada e conseguimos curar o nosso corpo em Jujutsu Kaisen. Assim, da mesma forma, as maldições conseguem aplicar a energia amaldiçoada convencional em seus corpos e conseguem assim se curar. Porque já que a energia amaldiçoada convencional ela é negativa, então os corpos das maldições também são negativas por causa das emoções negativas, temos que menos com menos também é positivo. Então eles conseguem curar e regenerar assim os seus corpos. Para que o corpo humano então consiga se regenerar e tenha a cura, é necessário então a energia positiva para reagir com a energia positiva do próprio corpo humano. Então, nós temos o grande questionamento da onde a energia amaldiçoada reversa já foi utilizada em Jujutsu Kaisen. E para vocês terem uma noção, vários usuários já conseguiram utilizá-la em vários momentos, né? A gente tem que o Sukuna foi uma das pessoas que, mesmo ali sendo uma maldição, conseguiu utilizar a energia reversa, né, amaldiçoada, por causa de estar no corpo do Itadori. E ali, mesmo matando o personagem para conseguir um pacto com ele, ele consegue ali trazer o Itadori de volta à vida, utilizando a energia amaldiçoada. Da mesma forma, lá na saga em Shibuya, o Sukuna acaba utilizando também a energia amaldiçoada reversa para trazer o Megumi quando ele estava naquele estado de vida e morte, quando ele acaba ativando a sua última sombra, a Maruhaga. Então, quando a gente observa todas essas questões, a gente vê que o Sukuna ele foi um dos primeiros, ou o primeiro personagem ali do mangá a utilizar a energia amaldiçoada reversa na obra principal. Claro, né, que nós também temos os exemplos de Satoru Gojo, que foi capaz de utilizar ali a energia amaldiçoada reversa pelos ensinamentos da Shoko Ieri, né, que é ela que cuida com a parte medicinal da escola de Tóquio de xamãs. E ali, ele meio que lutando contra o Toji Fushiguro, ele só conseguiu aprender a utilizar a técnica quando esteve à beira da morte. Então ele faz essa reversão, né? Quando ele faz essa reversão de energia amaldiçoada, transforma ela em positiva e assim acaba aplicando em seu corpo, criando a regeneração e assim vingando ou até mesmo fazendo com que ele conseguisse derrotar o pai do Megumi, também utilizando o roxo, né? Então ele se regenera e também cria a capacidade de utilizar a forma roxa do seu infinito. Um ano depois, ele aprimora ainda mais o infinito e através da energia amaldiçoada reversa que ele acaba aplicando por todo o seu corpo, ele faz com que o seu cérebro não entre em pane por causa da regeneração sempre contínua que ele consegue utilizar em seu corpo. O mais interessante aí desse grupo todo é o Yuta, que foi capaz de utilizar esse poder ainda no seu primeiro ano da escola de xamãs. Assim como Sukuna e superando o Gojo, Yuta consegue utilizar essas técnicas fora do seu corpo, quando conseguiu curar tanto a Maki, o Togi e também o Panda, fazendo com que todos ali sejam curados ao mesmo tempo. Yuta também foi capaz de matar o Itadori, assim como o Sukuna fez, e trazê-lo de volta à vida da mesma forma como o Sukuna fez posteriormente, né? E mesmo estando no terceiro ano, ele também foi capaz de curar o Naiwa e que havia levado uma surra do Chozo. Então o Yuta ele se destaca pra caramba na utilização ali da energia amaldiçoada reversa, como quase nenhum outro personagem, se comparando apenas ao Sukuna. Na Batalha de Shibuya nós também temos o Uraumi, que acaba conseguindo utilizar a técnica amaldiçoada reversa quando o Chozo acaba ferindo a sua mão. Mas a técnica do personagem está um pouco abaixo, né? Tanto ali do Gojo, do Yuta e do Sukuna, porque ele não consegue repelir as toxinas.
já que a regeneração do corpo, ela regenera todas as coisas, não foi tão eficaz assim para expulsar as toxinas criadas ali pelo Chozo em seu duelo. E é claro, né, nós também teremos uma ferramenta amaldiçoada com a energia amaldiçoada reversa, que é o caso da espada do extermínio, que foi usado por Mahoraga. Mahoraga, sem ter um nome meio trava-língua ali. E que foi ali aplicado em Jujutsu Kaisen 118, né? Uma das sombras do Megumi, na qual ele não tem capacidade ali de controlar ainda, que tem a capacidade de exterminar qualquer maldição, já que todas elas têm energia negativa. Essa arma, com a energia positiva dela, ela consegue subtrair as maldições e fazer com que elas sejam extintas. Isso torna o Megumi ainda mais interessante e abre brecha para a gente poder teorizar por que o Sukuna está tão interessado pelo personagem. Viram que as coisas não são tão complicadas assim, né? A gente só precisa entender um pouco os conceitos de vários pontos. A cabeça do Gege deve ser uma coisa de louco, né? Porque ele aplica vários conceitos de uma forma muito rápida e muito dinâmica. Ele joga muitas informações ao mesmo tempo, e se a gente for analisar essas informações ao mesmo tempo que o Gege nos passa, a gente fica maluco e não entende nada. Mas quando pegamos conceitos separados e a gente passa a entender eles individualmente, a gente começa a entender um pouco mais sobre cada pretexto. A gente entendeu um pouco mais sobre a energia amaldiçoada reversa, a gente começou a entender um pouco mais sobre as restrições celestiais, e tudo isso vai sendo aplicado de uma forma muito interessante, trazendo mais facilidades no entendimento de Jujutsu Kaisen, que parece ser uma obra muito complexa, mas quando a gente começa a voltar lá no ensino fundamental e entender um pouco mais sobre esses conceitos, a obra só se expande em nossas mentes e a gente tem muito para ganhar com isso. Satoru Gojo é um dos feiticeiros e também professor da escola de xamã de Tóquio, sendo alguém tremendamente poderoso. Satoru, ele tem uma filosofia de mudar as coisas e também mudar as famílias e todas as estruturas envolvendo os feiticeiros Jujutsu de dentro para fora, de criar novos líderes para que essas pessoas modifiquem toda a forma como os feiticeiros antigos estavam pensando. Satoru até mesmo pensa que se ele matar os feiticeiros que estão acima dele, outros irão surgir ainda pior, seguindo aquele tradicionalismo. Então, até mesmo tudo isso acabou fomentando o personagem como um dos mais fortes e interessantes da obra de Jujutsu. Além disso tudo, a gente ainda tem relatos de que quando Gojo nasceu, feiticeiros que trabalhavam no submundo simplesmente desapareceram e nunca mais deram as caras. Aqueles que ganhavam milhões de dinheiros com serviços e trabalhos inadequados com a energia amaldiçoada sumiram mediante ao poder de Satoru Gojo. Mas então, o que fez Satoru Gojo se tornar tão forte ao ponto dele se autoproclamar alguém mais forte que o Sukuna com os 20 dedos? Para entender sobre o porquê Gojo é o feiticeiro mais forte de Jujutsu Kaisen, precisamos entender os 3 elementos que dão essa característica para o personagem. A construção do seu poder ali, que ele herda da sua família, o infinito, os 6 olhos e o domínio completo da energia amaldiçoada reversa, põe o personagem como alguém quase invencível. Visto em Shibuya, a gente pode afirmar que é quase invencível. Com o infinito, a técnica herdada pela sua família, Satoru Gojo consegue elaborar técnicas onde ele se torna alguém implacável, como no caso do Limitless. Com essa técnica ativada, Satoru se torna alguém que ninguém consegue acertar. A cada golpe colocado entre ele e o seu adversário é como se estivesse lutando com o infinito e, mediante ali, nunca conseguindo acertar os golpes no seu adversário, no seu oponente, quando o seu adversário é, claro, Satoru Gojo. Nisso, ele tem um total controle sobre deixar ou não o seu adversário
tocar nele através das classificações baseadas na massa, velocidade e perigo que seu adversário consegue passar para ele. Outra técnica de Gojo é o lapso da técnica amaldiçoada azul. Neste golpe, Satoru usa um subproduto amplificando a energia ilimitada negativa, produzindo basicamente um vácuo. Através disso, Gojo cria um cenário onde o próprio mundo é forçado a se corrigir e preencher o espaço negativo, fazendo com que toda a matéria no intervalo do espaço seja comandada e reunida. Ele executa essa técnica em Toji Fushiguro, quase mandando o personagem para a vala com este poder. Outro poder com um nome completamente imenso do Satoru é a técnica do lapso amaldiçoado da saída máxima da energia amaldiçoada azul, onde o professor cria literalmente um centro de gravidade em um espaço específico. Esse campo é capaz de atrair todo quanto é tipo de matéria, esmagando tudo sem nenhum esforço, semelhante a que um buraco negro acaba executando. Gojo, ainda que por cima e o mais absurdo que pareça, consegue mover esse ponto de concentração da gravidade, sugando todas as coisas para onde ele quiser. Ou seja, se uma batalha está rolando, se uma batalha está acontecendo contra o seu adversário, ele ainda consegue fazer com que esse ponto dessa gravidade seja modificado e assim conseguir pegar o seu adversário, o seu oponente, mediante a qualquer lugar que ele estiver lutando. Mudando de cor, Gojo nos apresenta a técnica de reversão amaldiçoada vermelha, onde o poder do vermelho é o inverso do poder do azul. Usando a energia amaldiçoada reversa, Satoru consegue inverter o azul para o vermelho, causando uma força repulsiva tremendamente poderosa, destruindo toda a matéria que o raio atingir. Com uma capacidade avassaladora dessas, é claro que a potência desse poder é equivalente 2 vezes ao poder do azul. E tudo isso acaba solidificando o poder esmagador de Gojo. Satoru ainda possui a técnica Oka Roxa, que é a fusão entre vermelho e azul com elementos da energia positiva e a energia negativa. Com a combinação de azul, que é a atração, e o vermelho, que é a repulsão, Gojo acaba criando uma regularidade de longo alcance. Ali todos os efeitos são combinados, deletando e apagando tudo quanto é matéria do seu caminho, seja feito ela de energia ali amaldiçoada negativa ou positiva. Então fica claro que esse poder ali do personagem foi criado para quando o ser humano pudesse lidar tanto ali com maldições também. Esse poder é baseado naquilo que ele pôde realmente confrontar o Geto, já que o Geto ali quando estava vivo era alguém com energia amaldiçoada positiva que manipulava maldições, conseguia controlar maldições, e as maldições são feitas de energia amaldiçoada negativa. Gojo ainda assim tem a manipulação da sua expansão de domínio, que é o vazio infinito. Qualquer um que caia nesse poder do Satoru recebe uma infinita quantidade de informações, impedindo com que a pessoa tome qualquer ação ou consiga raciocinar. Ou seja, quando ele cai nesse campo do Satoru Gojo, essa pessoa recebe tanta informação, mas tanta informação, que ela não consegue processar. Todo o seu cérebro é preenchido com essas informações, que ela não consegue processar nem para a sua mão se mexer, nem para a sua perna se mexer. Tudo isso acaba deixando o oponente do Gojo refém dele para que ele possa fazer o que quiser com o seu adversário. O controle do Gojo sobre seu domínio é tão preciso que ele pode ativá-lo por apenas 0,2 segundos, limitando seu efeito duradouro sobre aqueles que ele aprisiona dentro dele. Então, temos um dos maiores poderes misteriosos da obra, que é os 6 olhos. Ainda não se tem muito detalhes sobre essa técnica do Gojo, mas já temos informações suficientes para mostrar que ela é peça fundamental na força de Satoru. Com a ativação dos 6 olhos,
Satoru consegue pelo menos usar técnicas com o mínimo de energia amaldiçoada possível. É por isso que em uma batalha, Gojo consegue usar tantas técnicas e várias vezes o seu próprio domínio sem precisar gastar muito da sua energia amaldiçoada. É por isso que o Gojo consegue se destacar e até mesmo consegue se autoproclamar alguém mais forte que o Sukuna, porque por mais que a batalha dure muito mais sobre os aspectos envolvendo os dois personagens, o Gojo ele tem um entendimento que com os 6 olhos ele vai conseguir utilizar o poder máximo dele sempre que ele quiser. Que é claro, né, nós temos aqui para falar também sobre que o Gojo consegue manipular a energia reversa, sendo a fusão de duas forças de energia amaldiçoada negativa da mesma proporção. Satoru tem a capacidade de transformar este poder em energia amaldiçoada positiva. Como os nossos corpos são feitos de energia amaldiçoada positiva no universo de Jujutsu Kaisen, Satoru consegue usar este poder para curar o seu cérebro da danificação constante que os 6 olhos pode causar em sua mente. Além disso, como apresentado nas técnicas acima, Satoru também consegue manipular essa energia para deixar os seus poderes apelões ainda mais apelões. Então, o próprio personagem consegue utilizar a energia amaldiçoada reversa para curar o seu corpo se alguma coisa acontecer com ele numa batalha, como foi no caso ali contra o Toji Fushiguro, e ao mesmo tempo ele consegue manipular a energia amaldiçoada reversa para criar ali tanto o vermelho quanto também para fundir tanto o azul quanto o vermelho e fazer a criação do roxo. Cara, esses são os poderes apelões pra caramba de Satoru Gojo. E eu quero ver agora como que os alunos de Jujutsu vão lidar com todas as consequências com o personagem ainda selado. Maki, então, acaba fazendo todas essas técnicas e age de um jeito tão interessante porque ela descobriu como a técnica do Naiwa acaba funcionando. É que ele divide ali 1 segundo para 24 quadros e assim conseguiu acertar ele, porque ela sabia exatamente aonde ele iria estar, porque ela fez os cálculos e acabou chegando na conclusão que ele estaria naquele momento, naquele segundo, naquele exato quadro para tentar atacar ela. E aí, meus filhos? O Gege, ele gosta de complicar as coisas, né? Porque o poder ele não pode ser tão simples. Eu vou ter que explicar para vocês, basicamente ali, sobre como que funciona o poder do Naiwa, né? A nossa visão, ela é basicamente funcionando em frames por segundo, né? A gente tem uma visão, temos também filmes e coisas do tipo relacionados a isso. Eu vou dar uma explicada bem leve sobre isso, para vocês entenderem um pouco mais sobre os poderes do Naiwa, que são ali relacionados àquilo como a gente consegue enxergar um filme, uma série ou até mesmo um anime. Nossa visão, ela praticamente funciona com imagens estáticas e a frequência dá essa movimentação nas imagens. O que é a frequência? Você já pegou aquelas cartilhas, né, que tem vários desenhos e aí você vai passando o dedo assim e aí vai criando as movimentações? Isso é a frequência, faz com que o nosso cérebro entenda que aqueles desenhos estáticos estão se movimentando. O nosso cérebro consegue enxergar até 12 imagens por segundo, para meio que entender que elas não estão se movimentando ainda, que estão apenas num sentido de estático. E aí, quando a gente consegue colocar ali de 13 Hz, né, para cima, o nosso cérebro já consegue entender que essas imagens estão se movimentando e ali acaba criando um jeito de fazer com que vire um vídeo, coisa que a gente entende ali. Esse vídeo que você está criando está sendo filmado em 29 FPS, né? Para você entender que são várias imagens, várias fotos de uma velocidade muito rápida e aí acaba formando essa imagem por si só. Isso significa que a gente observa ali o Naiwa, que conseguia enxergar cada uma dessas 24 imagens em 1 segundo. Então ele conseguia visualizar todo o cenário, toda a situação e escolhia uma dessas imagens para agir. E é por isso que ele conseguia bater de frente ali com a Maki, né? Conseguir ali socar ela, só que ela também descobre esse ponto fraco do personagem, essa forma como a sua técnica funcionava
E aí criando esse âmbito da frequência por segundo, que a gente chama por FPS. A gente tem frequências de 24, 29, eu acho que também tem de 48, 120, tem vários tipos de frequências. E eu sei que provavelmente você já deve ter assistido algum filme por aí, meio que tipo num enquadro estranho, de um jeito estranho, mas é basicamente como a nossa visão enxerga a realidade, né? Então a gente consegue enxergar até mesmo, como eu falei, 12 imagens por segundo de uma forma natural, como se as imagens estivessem estáticas, mas ao mesmo tempo a gente consegue observar todas essas frequências acima de 13 Hz e a gente já consegue visualizar todas essas questões. Isso é uma forma bem diferente, uma forma bem interessante de poder acompanhar, e aí o GG, né, o GG acaba deixando as coisas um pouco mais complicadas com poderes bem interessantes. Vamos lá, né? Se você tá meio perdido, se você não tá entendendo muito bem como vai funcionar o jogo do abate, eu decidi fazer esse vídeo aqui para explicar certinho o que vai acontecer. O jogo do abate é um jogo criado pelo Kenjaku e a gente vai explicar por que ele não vai estar por trás, ou tá melhor dizendo assim, por que ele não vai estar na frente do jogo para poder estar comandando todas essas loucuras que vai acontecer daqui pra frente em Jujutsu. Então a gente pode se preparar que bastante personagem que a gente conhece vai rodar, vai morrer nos próximos capítulos. Mas eu acabei separando as 8 regras aqui para a gente poder conversar e discutir mais sobre elas e tentar explicar ponto a ponto sobre as batalhas relacionadas a Jujutsu. Bom, a primeira regra que a gente tem aqui de explicação, né, que depois de despertarem as suas técnicas amaldiçoadas, os jogadores devem declarar as suas intenções de participarem no jogo do abate em uma barreira de sua escolha dentro de 19 dias. Então, se vocês prestarem atenção nessa regra, existem 3 condições. Nessa regra existem 3 condições para que a pessoa consiga participar do jogo do abate. Bom, a primeira é despertar ou saber manipular energia amaldiçoada. Fazer uma barreira de sua escolha, essa aí é a segunda, né? E aí temos a terceira, que precisa ser feito em 19 dias depois do anúncio do jogo. Ou seja, a pessoa ela tem essas 3 condições para estar fazendo tudo isso para poder participar do jogo do abate. E aí que existem vários tipos de barreiras, né? Precisa estar dentro de uma barreira para participar do jogo do abate e o jogador vai poder escolher a que ele quiser. Então ele vai poder montar a sua própria barreira, né? Vocês sabem o que é a barreira? É aquele campo invisível na qual as pessoas escolhem o que vai acontecer dentro dela. Por exemplo, lá na saga de Tóquio, né, que a gente também pôde analisar, na saga de Tóquio, um dos personagens que eu não lembro agora, ele cria uma barreira bem interessante, que é poder fazer com que todos os personagens entrem dentro daquela barreira, qualquer ser humano pudesse entrar, menos o Gojo. Então todos os seres humanos podiam entrar dentro daquela barreira, menos o Gojo. Então ele criou uma restrição bem, digamos assim, simples, mas eficaz, porque o Gojo ele teve muita dificuldade para quebrar aquela barreira, porque ele não podia entrar. Então personagens vão poder fazer isso, vão poder anular energias amaldiçoadas altas ou pessoas extremamente fortes e deixar com que outras pessoas de classificações mais fracas ou até mesmo sem nenhuma energia amaldiçoada entre, e a gente vai explicar isso daqui a pouco. Aí então existem 2 regras que eu quis classificar no mesmo quadrante, né, na mesma categoria, para fazer ali uma classificação bem interessante, que são a regra 2 e a regra 8. A regra 2, ela diz o seguinte: qualquer jogador que quebrar a regra anterior terá sua técnica amaldiçoada revogada. E a regra 8 diz: se a pontuação de um jogador permanecer a mesma por 19 dias, o jogador terá sua técnica amaldiçoada revogada. Bom, essa parte ela é muito interessante porque existem algumas coisas que podemos teorizar, né? A gente pode realmente pensar falando, caraca, os caras têm a capacidade até mesmo de revogar energia amaldiçoada e revogar até mesmo a técnica amaldiçoada dos personagens que vão estar participando ali do jogo do abate. Provavelmente o Kenjaku vai fazer uma barreira em volta de todas as demais barreiras e essa barreira terá essa capacidade de remover a energia amaldiçoada.
Ou isso, ou ele tem alguém do seu lado capaz de anular a técnica amaldiçoada de alguém para sempre. Coisa que eu acredito mais provável de acontecer. E isso se fortalece ainda mais com a possibilidade do Kenjaku não ser o mestre do jogo, já que no capítulo 145 o próprio Tengen afirma que o Kenjaku ele não vai ser o responsável direto pelo jogo do abate e que ele vai nomear outra pessoa para liderar esse jogo. Que vai ser algo bem interessante, porque isso tira o personagem de cena e ao mesmo tempo faz ele comandar pelos bastidores. Então, provavelmente ele pode ser afetado por essa escolha, mas ao mesmo tempo tem bastante vantagens em ele não estar na linha de frente do Battle Royale. E aí, então temos a regra número 3 que diz: não jogadores que entrarem em uma barreira se tornarão jogadores no momento da entrada e será considerado que tenham declarado sua participação no jogo do abate. Como eu falei para vocês, quanto mais forte for uma barreira para feiticeiros fortes, mais fraca é para seres humanos comuns. E isso acaba sendo determinante para as próximas regras, dependendo da sua índole, dependendo do que a pessoa vai estar querendo no jogo do abate. Por exemplo, nós temos os protagonistas que provavelmente terão que cometer algumas atrocidades para poder alcançar os seus objetivos, e isso vai realmente quebrar um pouco a índole dos personagens. Isso pode ser terrível para você no jogo, ou se você não importa, se você não tá nem aí, você vai acabar passando a navalha sem dó e nem piedade. Aí então temos a regra 4 e 5, né, que também fazem esse tipo de classificação, que acaba ali dizendo que jogadores pontuam matando outros jogadores. E na regra 5 diz: os pontos são determinados pelo mestre do jogo e indicam o valor da vida de um jogador. O padrão é de 5 pontos para feiticeiros e 1 ponto para não feiticeiros. Ou seja, existe uma classificação para feiticeiros, aqueles que conseguem utilizar energia amaldiçoada e que manipulam as técnicas de Jujutsu, eles acabam tendo 5 pontos na sua classificação, enquanto seres humanos comuns que vão estar dentro ali da barreira apenas tem 1 ponto. Ou seja, se você quiser fazer uma barreira para entrar só humano comum, tu pode passar a navalha neles e conseguir vencer o jogo. Você pode criar uma barreira que até um certo nível ali de poder amaldiçoado seja equivalente, ou você pode criar uma barreira para anular qualquer tipo de poder amaldiçoado e impedir com que essas pessoas entrem no seu campo e você acabe ali dizimando seres humanos comuns para poder vencer e chegar até ali relacionado à pontuação, para poder ter uma regra ou criar algo ali para o líder do Battle Royale do jogo do abate. Então a gente pode ter ou 20 pessoas, ele pode matar 20 jogadores ali que utilizam energia amaldiçoada, que são feiticeiros Jujutsu, ou ele pode matar 100 pessoas comuns para poder chegar nessa regra que a gente vai conversar agora sobre ela. Lembrando que o padrão é 5 pontos para feiticeiros e 1 para não feiticeiros. Só que os pontos são determinados pelo mestre, ou seja, o Itadori pode ter uma quantidade de pontos diferentes do Megumi que é diferente do Yuta. E isso pode fazer com que eles possam ser caçados com uma frequência muito, mas muito maior. E aí então temos a regra 6 e 7 que dizem o seguinte: com exceção do valor da sua própria vida, os jogadores podem gastar 100 pontos para negociar com o mestre do jogo e adicionar uma regra ao jogo do abate. O mestre do jogo deve aceitar qualquer regras novas, a não ser que tenha um efeito marcante e duradouro no jogo do abate. Isso vai colocar em xeque o jogo e acaba sendo um ponto para a equipe do Itadori, né? Porque eles querem lidar com toda essa situação, porque eles precisam conseguir pelo menos 100 pontos ali para cada personagem. Já que nós temos tanto o Itadori, o Megumi, a gente também tem a Maki, o Yuta e o Hakari, que vão estar participando, né? O Hakari que vai estar participando ali desse jogo do abate. Então teremos ali 500 pontos, são quase 100 personagens de feiticeiros ali que conseguem manipular a energia amaldiçoada e 500 pessoas se eles quiserem matar seres humanos para poder ali dar a liberdade tanto para o Gojo, que é uma das coisas que eles querem ali, e também fazer com que a irmã do Megumi não fique presa a esse jogo, dar a liberdade para ela não participar desse jogo.
Conseguir 100 pontos ali para poder atingir esses objetivos vai ser algo bem crucial e interessante para esses personagens, na qual a gente vai acompanhar todo esse desenvolvimento. Mas, né, a gente tá olhando só os nossos personagens. E se outro personagem em Jujutsu conseguir esses 100 pontos? O que pode acontecer? O quão imprevisível isso pode se tornar, já que a regra 6 e 7, ela dizem bem claro que o mestre deve aceitar qualquer tipo de sugestão de regras novas, desde que o personagem atinja 100 pontos. Então, quão imprevisível isso pode rolar daqui pra frente relacionado ao jogo do abate. E aí, agora a gente vai falar sobre os objetivos do núcleo do Prota e também o objetivo do Kenjaku relacionado ao jogo do abate. Bom, a gente sabe que um dos pontos principais, os protagonistas ali, eles têm dois objetivos, que é o primeiro, libertar a irmã do Megumi do jogo, né, que é por isso que eles precisam atingir 6 pontos, e até mesmo Yuta fala lá no capítulo 145 que é necessário eles irem atrás dessa regra número 6, e também libertar Satoru Gojo, já que pode ser ali colocado através dessas regras, criar uma hipótese ou criar ali uma situação na qual o Gojo ele seja colocado em xeque, ou seja, o cara pode chegar ali, fazer os 100 pontos e simplesmente colocar o Reino das Prisões como um objetivo de vencer 10 batalhas contra xamãs. Então ele pode criar essa regra para poder ganhar ali o Reino das Prisões. Eu acho interessante do Kenjaku poder colocar esse tipo de situação, porque vai demonstrar ainda mais a evolução dos feiticeiros. E agora, com os objetivos do vilão, vai ficar cada vez mais claro por que nós estamos caminhando para esse Battle Royale. Bom, nós temos essas indagações do porquê do Kenjaku está utilizando um Battle Royale para poder atingir os seus objetivos, né? E a gente ficou pensando aí durante 2 capítulos, e depois o GG acabou jogando muita informação, que foi no capítulo 145, e o Tengen nos explicou bastante coisa sobre o objetivo do Kenjaku, né? Um dos principais pontos sobre o objetivo do jogo do abate é que ele possa ser um ritual para usar ou utilizar a energia amaldiçoada dos jogadores. Além disso, através das limitações conectadas entre as barreiras para transformar o Japão no Nirvana. Ou seja, o Kenjaku quer forçar um primeiro teste nos jogadores e não jogadores a alcançar a próxima evolução. E assim, preparar o caminho para a evolução total no Japão. Eu trouxe 3 vídeos aqui de Jujutsu explicando sobre o capítulo 145 e também sobre essas determinações do objetivo do Kenjaku, sobre também a forma como é colocada ali da recuperação do Satoru Gojo, e explicando também sobre o capítulo 145. E naquele vídeo falando sobre o objetivo do vilão, a gente explica sobre o que é o Nirvana, que é alcançar a próxima etapa, a próxima evolução, e é isso que o Kenjaku quer. Ele quer forçar os seres humanos a atingir essa próxima ação, esse próximo nível, para que eles consigam evoluir e agir de uma forma mais ali racional. Então ele acredita que a energia amaldiçoada, a utilização da energia amaldiçoada é o próximo passo da evolução humana. Então é por isso que ele quer forçar os seres humanos a ter essa evolução, e utilizando a energia do Tengen, ele quer fazer com que todos os seres humanos atinjam esse nível de utilização da energia amaldiçoada. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí nos comentários se vocês acabaram entendendo todas essas técnicas complicadas. Existe ainda alguma dúvida? Quer que o LP traga, que o LP aqui traga mais resultados envolvendo a Jujutsu, teorias, explicações envolvendo o universo? Deixa aqui nos comentários para a gente discutir ainda mais coisas envolvendo a essa obra. E se você chegou até aqui nesse vídeo, deixe a hashtag as técnicas complexas. Sim, porque cada comentário, cada curtida, cada hashtag ajuda pra caramba o canal do Geek Brasil a trazer mais inscritos que são fãs de Jujutsu Kaisen, e assim a gente vai fomentando a obra ainda mais aqui na plataforma. Isso é tudo, pessoal! Vai!